A lição. Alguns vão dizer que não tenho sentimentos, outros que sou apenas uma pessoa curiosa. Mas se tem algo que sempre despertou minha curiosidade, foi a morte. Era só chegar ao meu conhecimento que havia algum cadáver próximo, para minha excitação aumentar, e eu me dirigir para o espetáculo. É assim que eu defino cadáveres expostos em vias públicas, um grande espetáculo. Não sou uma pessoa doente, sou casado há 30 anos com a mesma mulher e tenho 2 filhos. Gosto de fazer programas em família, beber com amigos, contar piadas e assistir jogos de futebol pela televisão. Mas observar mortos na rua sempre foi minha paixão secreta. Numa sexta-feira, voltava de carro para casa depois de um dia cansativo de trabalho, quando avistei uma aglomeração de pessoas na rua. Meu coração começou a bater mais forte. Sentia que ali havia acontecido um acidente. Parei meu carro em frente a uma loja de roupas e andei apressadamente em direção à aglomeração de pessoas. A primeira coisa que eu vi foi uma moto com a frente toda destruída, e mais à frente um ônibus parado. Entre a moto e o ônibus, me deparei com um corpo já coberto por um saco preto. Me agachei e puxei o saco. Foi quando o mundo parou. Não conseguia mais respirar. O rosto estava quase todo esfolado. Mas o pouco que eu podia ver, tinha certeza que era meu filho. Não podia ser ele. Era tão jovem. Acabara de completar 19 anos. Lágrimas jorravam do meu rosto. Do meu lado direito, surgiu uma menina apontando um celular para o que sobrara do rosto do meu filho. Dei um grito e fui em direção a ela para tomar o celular. Algumas pessoas riam da situação. Será que vocês não respeitam o sofrimento dos outros? Gritei para a multidão. Avistei um senhor que ria bastante no meio da multidão. O reconheci na hora, mas aquilo não poderia ser verdade. Eu tinha visto aquele homem morto na semana passada. Ele andava na rua quando sofreu um infarto. Seus olhos estavam sobre mim. Seus lábios se moviam vagarosamente. Eu podia entender o que ele estava dizendo e ele dizia: "Como é que você se sente agora?" Do meio da multidão, começaram a aparecer outras vítimas de acidentes que eu presenciei. Todas apontavam e riam. Uma garota, que havia caído da janela do 5º andar de um prédio, dançava e cantava em volta do corpo do meu filho. Mais pessoas iam chegando. O rosto de todas elas expressava curiosidade. Ninguém respeitava o meu sofrimento. Toda hora, um curioso vinha descobrir o corpo do meu filho, apenas para saciar a sua curiosidade. Agora entendo que não é certo brincar com o sentimento dos outros, mas paguei caro para aprender essa lição. Não sei se os mortos estavam ali de verdade, ou se foi o choque de ver meu filho estirado que me levou àquela situação. O fato é que agora penso 2 vezes antes de saciar a minha curiosidade. O quadro. Não sou um cara supersticioso. Para um mineiro de 65 anos sou bastante crédulo. Morei a minha vida inteira na roça. Ouvi histórias de todos os tipos, procissão de caveiras, lobisomens e mulas sem cabeça. A que eu mais gostava de ouvir era sobre um túmulo acorrentado que havia no cemitério da cidade. Segundo os antigos, o morto que ali habitava tinha pacto com o coisa ruim, e que todas as noites a sua alma voltava ao corpo tentando se libertar do caixão, mas como a corrente tinha sido benzida pelo padre, ele não conseguia, e então começava a bater palma para ver se alguém o libertava. Nunca o ouvi batendo palmas. Acredito que as correntes no túmulo era alguma crendice do povo. Mas o que relatarei nessas poucas páginas não é algo que aconteceu com um amigo de um amigo meu, e sim algo que aconteceu comigo. Eu tinha apenas 11 anos e minha vida se resumia em acordar cedo para ir à escola e ajudar meus pais na roça. Num certo dia, eu estava voltando da escola com 2 amigos e uma amiga, quando encontramos uma cigana dormindo embaixo de uma árvore. Fátima olhou para a velha deitada, virou de costas para a rua e de frente para a gente. Continuando andando, perguntou: "Sabia que os ciganos são os maiores ladrões do mundo?" "Quem te disse isso?" Eu perguntei meio incrédulo. "Minha mãe me disse", respondeu ela, fazendo todos nós pararmos de frente para a cigana. Ela me contou que quando ela tinha minha idade,
Uma cigana foi até a casa dela e pediu um copo de água, e quando ela foi buscar a água, a cigana levou uns pertences dela. Que pertences? Quis saber Vandinho. Não sei. Isso ela nunca falou, respondeu Fátima abaixando a cabeça. Minha avó conta que eles também são bruxos, sussurrou Ivo, o caçula do nosso grupo que tinha apenas 10 anos. Lembro que eu olhei fixamente para todos eles e falei: bruxos não existem. Ciganos é apenas um povo que vive andando por aí. São bruxos sim, uai, disse Fátima. Daqui a pouco você vai me dizer que acredita no lobo mau, disse sorrindo para ela. Vou provar para vocês que essa história de bruxos é pura invenção dos antigos, eu disse enquanto andava até a velha cigana. Quando me aproximei, notei que ela dormia abraçada com um quadro. Agachei-me para ver melhor. No quadro tinha a figura de um velho careca de terno, andando descalço numa estradinha de terra. O homem possuía um olhar vazio e olhos esbugalhados. A figura era tão bem feita que eu podia ver as manchas no rosto do velho. Bem devagar comecei a puxar o quadro dos braços da velha. O que vai fazer? Perguntou Fátima. Lembro de ter me virado para ela e ter dito: vou roubar de ladrão. Isso não dá 100 anos de perdão? Quando consegui pegar o quadro, a velha acordou. Saí em disparada na direção dos meus amigos. A velha tentou correr atrás da gente, mas não aguentou nem 20 metros. De longe podíamos ouvir os xingamentos dela. Não entendíamos o que ela dizia. Era uma língua estranha, mas tenho certeza que não era nada do tipo meninos malcriados. O que vai fazer com esse trem, Carlos? Perguntou-me Ivo. Vou colocar na parede do meu quarto de recordação, respondi. Não teme a maldição que pode cair sobre você? Perguntou Vandinho. Não tenho essas crendices. Cheguei em casa e coloquei o quadro na parede, em frente à minha cama. Depois fui à cozinha, preparei minha comida para em seguida partir para a roça ajudar meus pais. Voltávamos da roça às 17 horas, como eu já disse antes. Morávamos no campo. Na época nem eletricidade existia na nossa cidade. Chegava dentro de casa e já estava escuro. Sempre ia para o meu quarto com uma vela para iluminar meu caminho e para que eu pudesse ler alguma coisa antes de dormir. Acordei no meio da madrugada com barulhos de passos no meu quarto. Parecia que havia alguém correndo de um lado para o outro. Levantei-me e acendi uma vela. Como eu esperava, não havia ninguém. Deitei e em menos de 2 minutos já estava dormindo novamente. No dia seguinte, esqueci completamente do acontecido. Depois da aula, enquanto eu voltava para casa, absorto em meus pensamentos, tive a sensação de estar sendo seguido. Parei e me virei para trás, mas aparentemente só tinha eu na estrada. Continuei meu caminho, a sensação de estar sendo seguido cresceu. O mato na parte lateral da estrada começou a se mexer, como se houvesse alguém correndo em minha direção. Como eu disse, nunca fui um cara supersticioso, mas também nunca fui burro. Corri, e corri muito. A coisa também aumentou seus passos. Matos eram derrubados com uma velocidade absurda. Incrível. Até as poucas placas de sinalização que ficavam no acostamento foram derrubadas. Olhei em frente e vi um velho que vinha caminhando em minha direção. Parei atônito. Era o velho do quadro. Tentei voltar, mas quando girei em meus calcanhares, reparei que atrás de mim só tinham sombras. Uma cobra jararaca, que estava no acostamento, foi sugada para a escuridão. Não tendo o que fazer, pedi ajuda a Deus. Me tira dessa, Senhor. Prometo ir todo domingo à missa. O homem se aproximava cada vez mais rápido. Seu olhar era insano. Ele cantava alguma canção triste que não me recordo da letra. Quando ele estava a apenas 5 metros de mim, a primeira coisa que eu reparei foram os pés dele. Eram peludos, suas unhas imundas, e possuía 7 dedos em cada pé. Tarde, jovem, disse o velho, sorrindo. Tarde, respondi gaguejando. O que faz um garoto tão moço andando sozinho por essas bandas? Tô voltando da escola, respondi levantando a cabeça para olhar no rosto dele. Os olhos dele possuíam um brilho amarelo. O que no quadro pareciam ser manchas no rosto, pessoalmente mais parecia com escamas de peixe. Ele fedia, seu cheiro lembrava enxofre. Você parece assustado, menino. Viu algum tipo de assombração? Perguntou-me, forçando um sotaque caipira.
Não respondi nada. Só olhava para ele. Estava prestes a perder o controle da minha bexiga. Achei que você não acreditava em crendices do povo. Disse dando a gargalhada mais maldosa que eu já tinha ouvido. Seus olhos tinham assumido uma cor vermelha vivo. Sua pele estava ficando cada vez mais enrugada. E ele tinha um rabo. Era enorme. Quase arrastava no chão. Eu tinha certeza que aquilo não estava ali antes. Seus dentes mais pareciam dentes de tubarão. E ele fazia questão de amostrá-los. Que foi, Carlos? Achei que você era mais falante. Tenho que ir para casa. Vou ajudar meus pais, respondi atropelando as palavras. Estou faminto, menino. Você só vai embora depois que eu matar minha fome. Disse isso, e logo em seguida tentou me segurar. Dei um pulo para o lado e comecei a gritar. Perdi o controle e urinei nas calças. As mãos dele eram apenas ossos. No lugar que antes eram seus olhos, existiam agora 2 grandes buracos vazios. Joguei meus livros nele e saí em disparada em direção à minha casa. Corri o caminho todo sem olhar para trás. Acordei gritando, chamando minha mãe. O que foi, filho? Teve um pesadelo? Perguntou ela, sentando ao meu lado na cama. Acho que sim. Respondi ainda meio sonolento. Seu café está na mesa. Não vá se atrasar para a aula, disse ela saindo do quarto. Fiquei um pouco sentado na cama pensando no pesadelo e olhei para o quadro. Meu sangue gelou. Nas mãos do velho estavam os meus livros. Comente aí o que achou das histórias de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Dessa forma você não perde nenhuma novidade e ainda nos ajuda a trazer cada vez mais histórias sombrias, como as que acabamos de ver. E se tiver alguma história, conto ou relato, não deixe de nos enviar no e-mail da descrição do vídeo. Teremos o maior prazer em narrá-las aqui. No canal tem uma série de vídeos com histórias muito boas para vocês apreciarem. Você não pode perder. Um grande abraço e continue sempre com a gente em Noites Sombrias.